E aqui uma pessoa deu início a uma tarefa, aqui em um certo bosque, uma tarefa de manter um bosque, e quando ela entrou neste bosque, ela se ofertou para servir ali da melhor forma. Enquanto ela ia recolhendo os galhos secos, caídos, enquanto ela ia ordenando o bosque, ela ia entoando um mantra. E ela ficou lá um tempo fazendo este trabalho e de repente ela começou a sentir uma grande alegria. Então ela sentou em um banco para descansar um pouco, fechou os olhos e teve uma visão muito rápida. Primeiro era uma árvore comum, daquelas do bosque. Sobre esta veio uma outra logo em seguida, como se aquela imagem fosse aproximada por uma lente, um zoom. E este zoom trazia esta imagem para mais perto. Quando esta imagem chegou bem perto, o tronco da árvore mostrou uma abertura que de longe não se via. E dessa abertura saiu um ser feminino, com a cabeça coberta com um manto e que vinha na direção da pessoa que estava vendo. Em seguida, este zoom tornou a afastar a imagem voltou para o seu lugar inicial, só que quando ela chegou lá, ela era uma árvore muito maior e com uma copa também muito mais frondosa. É bom que as pessoas aqui, que os colaboradores, comecem a ter este contato com as áreas, comecem a perceber as áreas, naquilo que as áreas apresentam de mais sutil, além do plano físico, para poderem compreender as coisas físicas das áreas de uma outra forma. Ver nessas coisas físicas outras coisas que são ocultas, porque são uma vida sutil, não são uma vida física. E a pessoa viu essas três imagens e intuitivamente ela deve saber o que isto significa, mas a si mesmo ela pergunta o significado. Quando ela foi se dedicar à manutenção e o acompanhamento daquele bosque, a vida sutil do bosque começa a responder. Porque uma presença humana, assim tão disposta, tão doada, isto gera uma resposta na parte sutil do bosque, gera uma resposta da natureza. Então, quando a natureza do lugar sentiu a presença dela, porque a natureza não vê uma pessoa que está ali, a natureza sente a intenção da pessoa. Nós podemos estar caminhando num lugar e não acontecer nada. Porque a natureza não sente gente caminhando. A natureza sente uma doação, sente uma oferta pura, sente uma simplicidade que é muito essencial na natureza, que é muito verdadeira na natureza. Então a natureza logo responde e começa então a mostrar aquilo que ela tem. E isto que saiu da árvore, isto que saiu do tronco da árvore, pode representar as energias sutis, ou como se dizia antigamente, os espíritos protetores, os espíritos construtores daquele bosque, daquelas árvores, do reino vegetal, das plantas. E o fato disso ter sido apresentado assim, de perto, foi para que ela ficasse assegurada que, se a colaboração continuar neste nível, que ela conta com a colaboração dessas energias sutis do bosque, desses espíritos construtores, desses guardiães, enfim, que são todas energias ou forças elementais que estão ali disponíveis para colaborar conosco. E quando nós estamos ali presentes de uma maneira harmoniosa, silenciosa, quando isso está assim,
estas coisas começam a aflorar, tentar esta coligação conosco, e aí o trabalho nestas áreas fica um trabalho muito mais autêntico, real, muito mais harmonioso. Mas é necessário também, no contato com estas coisas, que a gente não fique trabalhando nesses lugares só movido pelas nossas ideias de como arrumar esses lugares, do que fazer nesses lugares. Isto é, não começar a fazer coisas artificiais ali dentro. Não começar a fazer coisas como todo mundo faz. Quando entra num lugar, quer arrumar tudo à sua maneira. Ali precisa realmente uma atitude de observação, precisa uma atitude de oferta, que é para que o próprio lugar vá mostrando o que é que deve ser feito. Aí a gente começa a ver o que é que tem que ser feito. E o trabalho não é eventualmente criar um bosque artificial. O trabalho é ajudar a que o bosque se manifeste. O bosque e tudo aquilo que é vivo lá dentro do bosque. Não é só as plantas, é a terra, é a água, são os bichinhos, os pássaros, tudo aquilo que faz parte do bosque, aquilo começa então a ter mais liberdade, começa a ter mais oportunidade de se manifestar, de se mostrar, de se colocar, de agir. Então, quem está ali deve observar estas coisas para ver no que a sua ajuda é necessária. E claro que quanto mais ordenado é um bosque, quanto mais limpo é um bosque, quanto mais silêncio há em um bosque, quanto mais harmonia, quanto mais amor as pessoas derem ao bosque, isto tudo vai acontecendo numa maior proporção. E aí o bosque vai tomando vida, uma nova vida. E uma pessoa está perguntando se nós podemos viver em dois planos de consciência ao mesmo tempo. Porque ele teve um sonho no qual ele sonhando, sonhava que estava sonhando, um sonho dentro do outro. E eram coisas diferentes. Claro que nós temos vida em todos os planos e podemos ir tomando consciência desses diferentes planos. Um sonho dentro do outro já quer dizer que nós estamos tomando consciência da nossa atividade em dois subplanos, no caso aqui do plano astral, né? Então aqui a pessoa já está se locomovendo, já está consciente, já está agindo em dois subplanos. Num subplano ele está tendo uma certa atividade e no outro subplano ao mesmo tempo ele está tendo outra atividade, por isso é que ele tem a impressão de estar tendo um sonho dentro do outro. Ele está sonhando dois sonhos ao mesmo tempo. Como ele está vivendo em muitos outros níveis ao mesmo tempo, é que ele ainda não percebe. Essas pessoas que sonham um sonho dentro do outro, podem também começar a perceber que enquanto eles estão sonhando, está acontecendo outras coisas. Mas aí já não aparece como sonho, mas isso já é um outro plano, e ali ele não sabe o que está acontecendo. A vida de sonhos ajuda a abrir todas essas portas. E numa outra vez, esta mesma pessoa estava deitada e viu que ele estava ao mesmo tempo perto da cama, em pé. Isto é, ele viu um corpo sutil dele que estava ali perto. E aí ele sentiu muito temor. E quando ele sentiu temor, ele sentiu medo, isto tudo se dissolveu. E ele pediu que não tivesse mais essas experiências. Pediu para o seu ser interior que podia economizar essas experiências porque ele não estava interessado. Bem, se prepare porque a maioria das pessoas na hora de desencarnar começam a ver o seu corpo lá fora. E as pessoas que são calmas, as pessoas que são equilibradas e que conhecem estas coisas, sabem que o outro vai desencarnar o que está desencarnando. Porque veem os corpos sutis dele já fora do corpo físico.
que ninguém desencarna de repente. Mesmo num desencarne violento, dizem que é de repente, mas não sei se é de repente, porque o ser interior sabe que aquilo vai acontecer. É surpresa só para quem está aqui fora, mas o ser interior sabe disso há muito tempo e às vezes está até fora do desastre, quando aquilo acontece. Então, isto é muito natural. Não adianta a gente pedir para isto não acontecer, porque isto é muito natural. Que os corpos vão saindo, que os corpos vão se desprendendo. E é até bom, porque se não fosse assim, poderia até doer um pouco de um corpo ser arrancado. E assim vai saindo aos poucos. Olhe, tem pessoas que passam 20, 30 anos desencarnando. Eu superior já está indo embora e a pessoa está vivendo aqui anos e anos e anos a fio, o superior já está indo. E os corpos também já estão se desprendendo. Isso faz parte da harmonia desta lei da reencarnação, isso faz parte da harmonia disto tudo. Isto não é nada demais. Se você não quer que isto aconteça, de repente começa a acontecer sem que você tenha consciência e você não percebe. E aí você deixa de fazer a experiência conscientemente. Quem perde é você. Porque estas coisas estão em outras leis. Não somos nós que ficamos determinando. A nossa vida, isto não nos pertence. Esses corpos não nos pertencem. Isto tudo é um material emprestado, que a gente toma para estar aqui. Então isto está regido por outros planos de consciência. Então o corpo físico está regido pela Terra. O corpo astral está regido pelo plano astral, o corpo mental é regido pelo plano mental, pela sabedoria destes planos e pelas leis desses planos. Se nós ficarmos bem harmoniosos com as leis, nós vamos ver que as leis vão se aplicando a nós vamos reconhecendo as leis e vivemos em muita harmonia. Mas precisaria que a gente estivesse realmente buscando a lei, querendo estar na lei e não viver em contraste com a lei, e não viver o contrário daquilo que é a lei para todos os planos. Este plano físico tem as suas leis, o plano astral tem as suas leis que são diferentes, o plano mental tem as suas leis, cada plano tem as suas leis. Então nós temos que estar em harmonia com essas leis todas e vamos conhecendo as realidades desses planos se nos abrirmos para isto. Vocês têm mais alguma pergunta? Pois não. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o tempo, como nós estamos em relação ao tempo. Materialmente, né, nós vivemos neste tempo que conhecemos, neste tempo concreto que é determinado pelo movimento de translação e pelo movimento de rotação da Terra. Então nós estamos bem condicionados por esse tempo, dia e noite, pelas horas que passam, pelo relógio. E isso tudo é um tempo material. E a vida das pessoas, externamente, tem sido organizada com base nesse tempo material. As pessoas se organizam pelos dias da semana, contando os anos, contando os séculos. Então tudo vai ficando condicionado, os ciclos vão ficando condicionados a esse tempo material. Se nós nos interiorizamos, nós vamos encontrando outros ritmos, porque dentro de nós não há dias, nem horas, nem meses, nem anos, nem séculos, não há isto além do plano mental, não há isto mais. Então você entra num outro ritmo, num outro tempo. E isto pode influir aqui, porque aqui, em vez de você estar contando os anos que passam, ou em vez de você estar contando as horas do relógio, você está no meio de tudo isto, porque isto existe materialmente, mas você está vivendo outro ritmo. Então, quem está na parte material disto, em uma hora, faz certas coisas. Se você está no outro tempo, em uma hora, você faz muito mais do que ele. Porque ali entra uma energia, entra um ritmo que é de um outro tipo de tempo. E isso entra nesta hora material
e age de outra maneira. Não fica restrito a isso, porque sua mente também não está mais nisso. A sua mente está respeitando o relógio, está considerando o relógio para um efeito de ordem externa. Mas em 1 hora pode uma pessoa evoluir muitos anos. Você em 1 minuto pode receber um impulso que te faça caminhar um século desses daqui. Mas esse outro tempo, isto não é um tempo mental, isto é um outro nível que você encontra dentro. É uma atividade interna. Então, nesta atividade interna, você está ativa, você está viva. Mas nesta atividade interna, não há aquele sentido de estar fazendo uma coisa cronologicamente. Então, você está naquela atividade interna, está vendo a coisa ser feita, mas já está vendo a coisa pronta. Aqui nesse tempo não. Para uma coisa ficar pronta precisam passar anos. No mundo interno não. Aquilo está sendo feito, mas já está presente, já está pronto, está começando a cada momento. É um tempo muito mais vasto, um tempo muito mais amplo. E se isto se mescla aqui no tempo físico, ordena muito mais o plano físico. Porque coloca no plano físico uma outra energia. Então isto começa a ativar pontos inertes do plano físico, isto começa a acelerar certos ritmos que evolutivamente são muito lentos. Isto prepara para nós termos uma certa pontualidade nas coisas, porque nunca falta tempo. Então você pode ser pontual aqui nas horas do relógio. E você pode até estar pronto antes daquele tempo marcado, mas precisa que esse outro tempo entre. Nesse outro tempo, para você fazer uma coisa, você não deixa de fazer outra. As coisas são feitas todas ao mesmo tempo em conjunto. Você não diz, não, eu não posso falar aqui porque eu tenho que estudar ali. Não, essas duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. No outro tempo. Então não tem por que você dizer não posso estar aqui porque não dá tempo. Sinal que você está no tempo material. Porque nesse outro tempo tem momento cíclico para as coisas acontecerem. Não é hora, nem dia, nem ano. É momento cíclico, dentro de uma evolução. Então ali tem um momento de uma coisa acontecer. Não é de calendário isto. Isto é um momento evolutivo daquela coisa se dar, aquilo que é a marca daquele tempo. Então, naquele tempo interno, não tem como nós estarmos falando disto se não é o momento de você ouvir. Compreende? Então, se nós nos pomos a conversar, coligados com outro tempo, ali não sai nem uma palavra a mais e nem uma palavra a menos. E é o momento de se dizer aquelas palavras entre nós. Isto é o outro tempo. Claro que as pessoas não vivem isto aqui, ainda. E isto tudo é essa outra dimensão de tempo que faz. Porque o eu superior está nessa dimensão de tempo, não está nesta aqui. Tanto assim que o nosso eu superior considera a nossa vida inteira, todas as nossas encarnações, não só isto aqui. De tanto a tanto, de um ano até tanto a tanto de um outro, quando eles põem a cruz lá dizendo que o fulano morreu. O eu superior não vê isto. O eu superior está vendo todo o quadro. E está agindo diante de todo o quadro. Este é outro tempo. E isto vai mexendo com este tempo material. Isto vai dando outro ritmo para este tempo material. Mas você precisa estar com a sua consciência focalizada lá dentro. Então, neste outro tempo, você está vivendo algo, independentemente de você estar encarnado ou não, independentemente da sua idade, independentemente das condições do seu corpo. Outra coisa é isto.
E claro que o corpo, a idade, os acontecimentos, a vida, os fatos da vida, tudo isso toma outro sentido. Ou melhor, eu acho que para você não existe mais isso. Isso é uma coisa assim pro forma, sua vida é outra, seu tempo é outro. E a sua consciência está visando outras coisas, está visando coisas maiores. As pessoas começam a sentir esse tempo entrando quando começam a se despreocupar de si mesmas, quando começam a não ficar mais tão hipnotizadas pela idade que têm, não começam a ficar tão impressionadas com o estado dos próprios corpos. Tratam do corpo assim porque tem que tratar, pois é uma coisa que não é nossa, tem que ser devolvido no melhor estado possível. E tem aí um trabalho a fazer, mas isto, a vida é outra coisa. Não é como aqui, porque aqui dizem que o ano que vem você está mais velha. Daqui a 10 anos seu cabelo está branco. As pessoas ficam completamente sufocadas por estas coisas. E com isso não sai desse tempo terrestre. Com isto ficam marcando passo nesse ritmo daqui. E a alma, o eu superior, vivendo outro tempo lá dentro. Mas isto pode se introduzir aqui. E se isto começa a se introduzir aqui, muda bastante a qualidade da vida. Não tem mais gente chegando atrasada, não tem mais gente fazendo coisas que não é o momento de fazer. Muda completamente tudo. E é o tempo que está entrando, o outro tempo. E se uma pessoa tem um sonho, e se 40, 50 anos depois este sonho pode se realizar? Claro, às vezes nós temos um sonho que diz respeito até vidas futuras. Certos sonhos não são de natureza imediata. Certos sonhos podem estar indicando coisas remotas, podem estar começando a nos preparar para coisas muito distantes. E muitas vezes nós temos um sonho num determinado momento cíclico, porque pode haver uma conjuntura astronômica, pode haver uma conjuntura astrológica, pode haver tantas conjunturas que facilitem a gente ter um sonho. E acontece que esta conjuntura especial se deu quando a gente era adolescente ou criança. Então teve o sonho. Mas aquilo só vai ter valor para nós muito tempo depois. Aquilo foi antecipado por causa da conjuntura favorável. Aqui existe uma sabedoria. Esse sistema solar é regido pelo segundo raio, isto é, amor-sabedoria. Então aqui existe uma sabedoria perfeita. Então, se daqui a 50 anos, quando você vai precisar saber daquilo, não vai haver uma conjuntura, isto é mandado quando você era criança. E aquilo se estampa, aquilo se imprime na sua memória. E você, 40, 50 anos depois, vai se dar conta do que lhe foi dito, do que lhe foi mostrado. E aqui tem a carta de uma pessoa que leu o livro Mirna Jade muitos anos atrás e que não havia compreendido nada. Depois ela leu por uma segunda vez, começou a compreender. E agora, depois de ter passado por um processo muito intenso, esses anos todos, ela voltou àquele livro. E era como se ela nunca o tivesse lido. Ela viu ali coisas completamente diferentes. Nós passamos por certos processos e o livro muda para nós de significado. Nós passamos por certos processos e aquilo se torna novo. Aquilo é o mesmo, não é novo, é a mesma coisa. Mas nós é que estamos aprendendo a receber aquilo num outro nível, num outro plano. Nós estamos conseguindo captar a onda daquilo num outro subnível de compreensão, num outro plano. Isto, se nós pegamos um livro que já lemos 2 vezes e parece um livro novo, não há sinal mais claro de que mudamos de plano, que a nossa compreensão mudou de plano, que a nossa compreensão está num outro nível e, portanto, está captando coisas que aquele impulso
estava revelando, mas que eu ainda não podia perceber, que eu ainda não podia entender. Eu entendi na época, com a minha compreensão da época, com o meu corpo mental da época, com a consciência minha daquela época. Mas hoje eu devo estar num outro ponto. Então aquilo tem tudo o para me dizer. Ali tem coisas que eu não podia ter visto, mesmo que quisesse, mas que agora eu já posso ir desvelando. Nós estivemos estudando a energia do coração uns dias atrás e chegaram algumas perguntas sobre isso, porque alguém ouviu uma fita e naquela fita se dizia que o trabalho principal é com a mente. E depois na partilha se disse que tudo é no coração. E a pessoa reconhece que as duas coisas estão corretas, mas ela ficou um pouco confusa entre essas duas verdades. E ela pergunta, então, em que corpo nosso está esse coração do qual se fala? O que nós estávamos chamando de coração na partilha anterior é essa consciência do sacrifício e a devoção. Isto são estados de consciência. Isto é o que nós chamamos de coração. Isto não é para ser confundido com coisas emocionais, com emocionalismo. O que nós queremos dizer com coração, que é a ponte e a única porta para a consciência superior, é esta consciência prática do sacrifício e consciência prática da devoção. Se nós temos esta consciência desenvolvida, se somos capazes de sacrifício e se já temos devoção despertada, ativa, isto é uma coisa na consciência, é uma coisa no nosso ser, na nossa alma, na nossa energia, mas isto é representado pela área cardíaca, porque o nosso corpo físico é simbólico de vários níveis do nosso ser. O corpo físico tem áreas que simbolizam áreas da nossa consciência. Então, esta área cardíaca é aquela que no corpo físico representa a nossa capacidade de sacrifício e a nossa capacidade de sermos devotos de leis superiores. E claro que no corpo físico, nesta área, encontram-se órgãos físicos, no caso aqui uma glândula, que representam isto no corpo, na vida do corpo. Então, se nós não desenvolvemos sacrifício e se nós não somos capazes de devoção, isto no corpo físico poderá refletir nesta área, nesta zona cardíaca, e poderá aí influir e criar situações com os órgãos físicos e com as glândulas físicas desta região. Tudo isto é coligado. E foi dito então que este sacrifício e esta devoção, que são o coração, que são nós vivermos com o coração, que isto é a ponte para desenvolvermos a mente. Porque se a mente não desenvolve através do sacrifício e através da devoção, a mente torna-se orgulhosa, naturalmente, pela sua própria substância e porque nela, na mente, está
localizada a nossa ilusão de individualidade. Todos nós temos a ilusão de sermos indivíduos, não temos? E isto é localizado na mente. É a mente que diz: você é um indivíduo, você é separado dos outros. Isto é a mente que diz. É ali que está localizado isto. Então, se a mente não desenvolve com o coração, isto é, se a mente não desenvolve pela sua vida de sacrifício e pela sua vida de devoção, esta separatividade da mente vai ficando cada vez mais aguda, cada vez mais pronunciada, a ponto de você chegar a criticar alguém. Chega a este ponto, você criticar alguém. Tão distante você está de que alguém é você mesmo e que você mesmo é aquele alguém. Mas a mente não consegue dar este passo por ela. Então, se a mente começa a ter o seu desenvolvimento por si só, ela vai criando uma ilusão cada vez mais forte de que você é uma coisa separada do resto todo. Então há necessidade de, antes de se entrar num desenvolvimento consciente, programado da mente, há necessidade de se viver devocionalmente, de se abrir o coração, de ir ao encontro da necessidade do outro, de ir ao encontro de tudo aquilo que está pedindo a nossa colaboração e a nossa ajuda. Isto é um princípio de sacrifício, de devoção e, portanto, de coração. Agora, sacrifício do ponto de vista do coração, o sacrifício puro, não é nada disto que a mente pensa, nem nada disso que as pessoas mentais definem como sacrifício. O que se chama de sacrifício no coração, o coração como sacrifício, esta abertura como sacrifício, é nós doarmos a nossa própria energia incondicionalmente, doarmos a nossa energia até o fim, se isso é possível dizer, porque a energia é infinita. Mas é uma doação desta energia para que a realidade, a essência do outro, dos outros, a nossa própria, para que esta essência interna se manifeste e se realize. As pessoas mentais acham que fazer sacrifício é deixar de fazer uma coisa. Deixemos isto de lado, porque nós não estamos falando da vida comum. Nós estamos falando da abertura do coração. Estamos falando do caminho para a evolução superior. Então aí, quando a nossa consciência está disposta, disponível para doar toda a energia, para que a realidade, a essência interna, a verdade, aquilo que é essencial, aquilo que é o real em tudo, nas coisas, apareça, se manifeste, se desenvolva. Então isto é o sacrifício, isto é, eu dou tudo para isto. E um ser de sacrifício só faz isto, ele não se preserva, ele não se limita, ele não se economiza, ele não restringe esta doação, um verdadeiro ser de sacrifício. Ele não pensa nele, ele não está pensando no outro, como diz a mente comum. Ele está pensando na essência, ele está pensando na realidade, ele está pensando naquilo que é a verdade dentro do outro, é aquilo que tem que se manifestar. E o sacrifício puro ajuda
a essência do outro a se manifestar. Ajuda a essência das coisas a se mostrar. Então é preciso sacrifício para que algo divino, para que algo no plano evolutivo, conforme um modelo superior, possa se manifestar na superfície desta Terra, que é toda errada. Então aqui precisa sacrifício, aqui precisa doação da vida, doação da energia, doação de si, para que esta realidade, que não é visível, que não existe nesta civilização, para que isto se manifeste, para que isso surja, para que isto comece a aparecer. E hoje o sacrifício, isto é, a energia que se dá, a energia que se coloca para que esta essência surja, isto em geral é a nova Terra, é a nova civilização, é a nova humanidade. Todas as coisas que estão aí encobertas, que estão aí em essência, que estão aí em semente. Então é preciso muito sacrifício, é preciso muita energia, mas energia dada incondicionalmente para isto surgir. Senão você pode dar energia de forma condicionada, de forma limitada, e isso vai servir para outras coisas, até para desenvolvimento de coisas materiais, mas isto não leva à evolução superior. Isto leva ao cumprimento da lei kármica material, isto leva a muitas coisas humanas muito apreciáveis, mas nada disto leva à evolução superior. A evolução superior começa quando a sua mente transcende esta ilusão da individualidade, da separatividade, da mesquinharia, da crítica, da pequenez. É aí que começa a evolução superior. Então aí esta mente tem que transcender estes pontos todos e tem que se tornar uma mente maior, uma mente na qual caiba ideias não mentais, ideias divinas, uma mente na qual haja espaço para ideias maiores, para ideias cósmicas. Ideias cósmicas que não incluem esta separatividade que existe na mente comum, na mente normal. Então, o caminho superior é na mente, porque é através deste desenvolvimento que você vai começar a fazer contato com a mente maior e com a mente única. Mas você não entra neste processo a não ser pelo coração. É como se o coração já estivesse aí. Ele já está aí, porque ele está pronto para se sacrificar. Ele está pronto para ser devoto. Ser devoto quer dizer ter uma persistência, ter uma vontade, ter uma decisão de cumprir a lei imaterial. Porque cumprir a lei material, nós somos obrigados compulsoriamente em todos os planos da matéria. E isto não é nada demais, isto é o karma de todos. Isto é a base do comportamento de todos, cumprir as leis materiais. Isto não tem nada a ver com devoção. A devoção é esta decisão, esta força, esta aspiração e esta vivência de buscar esta lei imaterial, que é outra coisa, é o oposto destas leis materiais. Uma lei maior. Então isto é a devoção. Então no coração, nesta nossa consciência, está o sacrifício e a devoção em ato. Então isto é a entrada para esta mente superior. Isto é o que se quis dizer. A fita trata só da parte da mente e a partilha tratou mais da parte do coração. E cabe a cada um que está diante de uma coisa e diante de outra, fazer a própria síntese. Ver
o que ele precisa no campo do desenvolvimento da mente, ou o que ele precisa para se concentrar mais no desenvolvimento do coração, do sacrifício e da devoção. Mas nós precisamos fazer a síntese destas coisas. À medida que nós vamos vendo pontos além daqueles que víamos, nós temos que sintetizar com os pontos anteriores. Então, quando você fica sabendo que além da mente ainda tem outra mente, então você tem que sintetizar isto com aquilo que você já sabe e não separar as duas coisas, como faz a mente normal, que logo separa. Você tem que unir as duas coisas, tem que juntar as duas informações, reunir os dois conhecimentos, que é para você fazer um desenvolvimento ordenado. Não abandonar o desenvolvimento do coração, se ele ainda não está pronto, e também não transcurar o desenvolvimento mental só porque você está cuidando do coração. Estas duas coisas vão bem juntas. Essas duas coisas são muito unidas. E nós podemos tratar dos dois planos, podemos fazer os dois trabalhos ao mesmo tempo, simultaneamente, um ajudando o outro. Isto porque no homem novo não vai haver tanta diferença entre mente e coração. Isto tende a ir se fundindo. Numa certa expansão de consciência, isto se funde e isto é um outro homem. Isto é uma outra capacidade de ser, com isto fundido, com isto reunido. Então nós vamos nos preparando para unir essas coisas.